Olá, povo do bem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre o teu coração, sobre a tua vida e sobre os teus pensamentos. Eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês que está no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1, 2 e 3, que diz assim, olha: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esse texto é um texto que fala de pecado, que fala de desobediência, e é um texto que fala da ira de Deus e de pessoas que são frutos aí da desobediência, sendo filhos da ira por conta da desobediência. Esse não é um vídeo que talvez dê muito ibope, não é? Porque falar de pecado é quase um pecado. Hoje falar de pecado é quase um pecado, porque nós vivemos no tempo da hipergraça, né? Da graça extravagante. Pois é. As pessoas pensam que a graça de Deus veio para resolver o problema do pecado. Então as pessoas acham que agora, alcançadas pela graça, elas podem pecar porque a graça perdoa tudo. Mas ei, não é bem assim. A graça não veio resolver o problema do pecado. A graça veio resolver o problema da natureza humana e não o problema do pecado. Ela veio resolver o problema da natureza humana. O homem havia pecado lá no Éden e havia perdido a natureza divina de si. E então, Deus, por infinita graça e misericórdia, pelas muitas graças com que nos amou, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos devolver gratuitamente a natureza divina. De maneira que aquele que já nasceu de novo, aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo, já não tem mais uma natureza pecaminosa, já não tem mais uma natureza carnal, terrena e diabólica. Agora não. Agora a natureza dele é uma natureza espiritual. É a natureza do próprio Deus enxertada, colocada em nós que cremos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o problema que a graça veio resolver. E uma vez que nós temos a natureza de Cristo, você pode ler isso em Romanos capítulo 6, o pecado já não tem mais poder sobre nós. Nós já não somos mais escravos do pecado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora eu tenho uma opção, a opção de vencer o pecado, de dizer não para o pecado, por quê? Porque a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo me dá poder, me dá força, me dá autoridade para vencer o pecado. É isso que acontece. Então eu estou livre do pecado no sentido de que eu tenho poder para vencer o pecado, porque agora eu tenho uma nova natureza. A minha natureza já não é mais uma natureza dominada, escrava do pecado. A minha natureza é uma natureza transformada pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Jesus veio
fazer. Até porque, queridos, se nós lermos a palavra de Deus, na primeira epístola de João, capítulo 3, e versículo 8, diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para destruir o poder dominador de Satanás sobre a natureza humana que o levava para o pecado. É por isso que eu posso, nesta tarde, dizer a você que o pecado ele é o imperador que governa o coração de todo homem. O pecado é o imperador que governa o coração de todo homem. É por isso que o apóstolo Paulo também diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: não veio sobre vós tentação que não fosse humana. A tentação é humana porque a tentação está dentro da pessoa. São seus desejos carnais, naturais. Mas Deus, o nosso Pai, é poderoso e não vos deixará ser tentado além do que vocês possam suportar. Porque junto com a tentação, Ele também dá o escape. Então você que vive uma prática de pecado e diz que você está debaixo da graça, da hipergraça, da supergraça, e que Deus já perdoou os pecados que você vai cometer daqui a pouco, conscientemente, como prática de pecado, você está se enganando. Porque Deus nos deu poder para vencer o pecado. O que você está dizendo, pastor? Que você não tem pecado? Não, não estou dizendo isso, por favor. E nem estou dizendo que é possível viver sem pecar. Eu estou dizendo que se você tem a natureza de Cristo Jesus, você já tem o poder para vencer o pecado, você não precisa ser escravo. Porque o pecado ele é o primeiro senhor da alma e o vírus do pecado contaminou todo o ser vivo. Olha só, o pecado ele é o poder degenerativo do curso humano que toma o homem suscetível, que torna o homem suscetível a doenças, a enfermidades, à morte e ao próprio inferno. É ele, o pecado, o réu responsável por todo o casamento fracassado, por todo o lar desfeito, por toda a amizade estremecida, por toda discussão, por toda dor, por toda tristeza, por toda morte. Ele é o réu, o pecado é o réu que é responsável por essas destruições. Não é de esperar ou de espantar que as Escrituras Sagradas ela compara o pecado ao veneno de uma cobra e ao cheiro da morte. O pecado é a doença mortal, espiritual, para o qual não há cura, a não ser pela graça de Deus, a não ser por Jesus Cristo. Quando você lê Jeremias, capítulo de número 13, versículo 23, diz o seguinte: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo mudar as manchas do seu pelo? Porventura, poderia o homem fazer o bem, uma vez que ele é ensinado a fazer o mal? Por isso que Jesus diz em João, capítulo de número 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 7, o último versículo do capítulo 7, ele diz: dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 8, versículo 1, ele diz: porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de Deus foi nos dado para termos força para vencer todo o pecado. Por isso não há desculpa.
Não há desculpa. A graça de Deus está aí para sermos vencedores sobre toda sorte de mal. Amém? Então não deixe o pecado dominar a sua mente. Não deixe o pecado dominar a sua vontade. Faça com que a sua mente, a sua vontade seja dominada pela graça salvadora de nosso Deus. Não permita que o pecado domine as suas emoções, que ele domine os seus sentimentos. Não permita que o pecado domine as suas decisões. Não permita que o pecado coloque você no controle de Satanás, porque é isso que o pecado faz. O pecado coloca o homem sobre o domínio de Satanás. Não permita que o pecado coloque você debaixo da ira de Deus, porque foi o que nós lemos, que aqueles que são dominados pelo pecado são filhos da ira, filhos da desobediência. Não permita que o pecado coloque você debaixo do sofrimento, porque o sofrimento muitas vezes é a consequência do pecado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. Lembre-se, se você já nasceu de novo, se você crê em Jesus Cristo de Nazaré, o poder contra o pecado já está em você, porque você é livre do poder do pecado. Deus te abençoe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, convide outra pessoa para se inscrever também. Deus abençoe, fique com Deus.